Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Francisco Santos, esse é o canal Aquarismo MacGyver, tá? Aqui não é fundo verde não, aqui é aquário mesmo, tá? meus peixes, os grandes se foram, né? Eu tô com as crias de Aonocara, de alguns raps em crescimento aí. Pessoal, quero falar com vocês aí acerca de substrato e rocha, tá? Pessoal, a gente tem observado aí uma grande dúvida aí principalmente nos iniciantes acerca de como montar o seu aquário de ciclídeos africanos, tá? O aquário de ciclídeos africanos ele é muito simples de ser montado, é só areia e pedras, né? Então é um aquário muito simples de ser montado, tá? Aqui no meu caso eu uso background cenográfico, eu mesmo que faço, então para mim é um pouco mais fácil, tá? Mas eu quero falar com vocês aí sobre indicação de lojistas e algumas pessoas que têm alguma influência nesse segmento de ciclídeos africanos, né? Pessoal, uma coisa importante é a gente entender a fisiologia dos animais, tá? Saber a morfologia dos animais. O que é morfologia? A morfologia é a forma do corpo do peixe, tá? Dimorfismo sexual é identificar macho e fêmea. Nós estamos falando de morfologia. Por quê? Cada peixe tem a sua morfologia, a sua mordedura da boca, né? Tem peixe que, sendo herbívoro, tem a boca projetada para conseguir extrair alga das rochas e das pedras, né? Tem peixes que são os caçadores, por exemplo, o Christie, que está aqui no meu aquário. Eu tenho um vídeo aí que mostra ele projetando a boca para frente e para ver se cabe um peixe menor na sua boca. Então a morfologia muda, né, de peixe para peixe. No Lago Tanganica você observa, né, que os peixes que tem a boca, né, que a boca dele é projetada, parece que ela é projetada um biquinho para cima, é para comer alevino, né, de conchícola, né, porque ele tem a boca projetada para fazer a curvinha e pegar os alevinos ali. Então a morfologia dos peixes é de acordo com o ambiente que ele vive, né? Eu tinha aqui no meu aquário um peixe também que era o tal que ficava com o beição projetado para fora, né? Que alguns aí comercializaram como Red Blue, né? Que na verdade era um peixe híbrido, né? Eu acabei esquecendo o nome, mas ele fica com beição e aquele beição não é genético. Ele é um beição porque ele explora embaixo de rochas e tudo e caleja o beiço e vai ficar saliente, né? Então a condição de vida do peixe vai determinar a morfologia dos animais, tá certo? Assim como no Japão, né, os olhos deles são mais puxadinhos por causa da claridade, por causa da posição do sol, né? Assim como as pessoas da África têm o nariz mais achatado, mais aberto por causa da respiração de onde eles vivem. Então o ser humano, assim como os peixes, se adaptam ao ambiente. Então, visto isso, é necessário proporcionar ao peixe o ambiente mais próximo do habitat natural possível, para você não mudar a morfologia do peixe, tá? É lógico que envolve a genética, não vai mudar de um dia para a noite, mas vai sofrendo alterações e pode ser que modifique, né? Então a gente deve manter sempre o natural, tá bom? No Lago Malawi são 3 categorias de peixe que tem lá: os mibunas,
que são os peixes das rochas, as aulonocaras, né, que são peixes que gostam de terreno mais arenoso, elas gostam de fuçar o substrato, procurar ali microcrustáceos ali e se alimentar, pois elas são onívoras com tendências carnívoras. E tem os rapes, que são peixes que gostam de meia água para cima, eles são caçadores, eles fazem o seu rasante para justamente comer alevino de mibunas, de aulonocaras, peixes menores que cabem na sua boca, tá? Então, pessoal, as pedras do Lago Malawi são parecidas com aquelas rochas que a gente encontra na beira da praia, no mar, aquelas rochas de arenito, né? Então, são muito porosas, porém são lisas, correto? E a areia também, dependendo da posição, né, da parte do lago, é diferente o substrato. Não é que no aquário que tem o mesmo substrato no aquário e no lago é o mesmo substrato no lago todo. É um lago natural. Então tem partes que tem o substrato mais escuro, outros mais claro, outros com a granulometria maior, outros tem alguns pedriscos, né, oriundos da quebra de algumas pedras maiores e tal, compondo assim o hardscape, né, do lago, né, natural. Então pedras, se for possível, arenito, né, aquelas rochas mais arredondadas, areia, substrato. Você pode usar areia de filtro de piscina, granulometria extra fina ou fina, e pode ser usado também areia de duna. Areia de duna é uma ressalva que ela pode ficar em suspensão e acabar indo para o filtro e estragando o impeller da sua bomba, o wave maker e tal, mas você pode usar, tá? Então, se não tiver arenito, as mais próximas são os seixos de ribeiro, seixos de rio, né, que são pedras que a natureza lapidou, deixou ela arredondada e tal. Por quê? Porque o comportamento do ciclídeo africano é de esbarrar nas pedras e no substrato para deixar o seu muco. Então, se a pedra for áspera demais, pode ser que ele perca, além de muco, perder escama. Ele pode abrir um ferimento que vai, como eu sempre digo, no sistema aquático tem bactéria, protozoário, tem coisas que a gente não vê, né, a olho nu, mas os micro-organismos estão presentes na água, são oportunistas. Eles vão se aproveitar do momento que a imunidade do peixe baixou e vai pegar o peixe, tá? Então, as pedras com a superfície mais lisa vai permitir que ele deixe muco e não se machuque, tá bom? Pessoal, no Lago Malawi a gente não vê a existência de aragonita, né? Aragonita é concha moída. E a concha moída ela é utilizada aí nos primórdios aí do aquarismo de ciclídeos africanos por lojistas que atribuem a capacidade alcalinizadora da aragonita, tá? Mas uma coisa interessante que muitos não sabem é que ela também satura, né? Ela satura porque em contato com a água há uma cicatrização dos poros dos pedacinhos de concha, e assim ele para de liberar minerais na água e aí perde a função. Porém, o ciclídeo ele tem o hábito de pegar essa substrato na boca e cuspir ou soltar pela guelra, né? Então imagina só, um objeto cortante, né, uma concha, entrar na boca, vai machucar, vai fazer ele perder a dentição e também pode machucar a guelra do peixe. Então não é um substrato recomendado assim para nós que somos aquaristas responsáveis. A gente se preocupa com isso, né? Em promover. Você sabia que o seu peixe é pequeno, mas tem dente? Tem dente, pô, todo peixe tem dente, né? Então o herbívoro tem dente, ele vai roer, vai ralar a rocha. No intestino do Trofeus do Bois, Lago Tanganica, ele é herbívoro. Foi feita uma autópsia no intestino do peixe e foi encontrado lá
ele rói, chega a roer pedra, ele passa, raspa, aquele pó de rocha fica acumulado no intestino do peixe. Então ele come também parte das rochas. Então a gente não pode ser irresponsável de colocar um substrato que pode machucar, que ele pode vir a engolir, ele pode vir a ter um engasgo, né? Então é extremamente perigoso. Agora, falar sobre os corais e Zanzibar. Pessoal, é o seguinte, o coral marinho, ele sim, ele alcaliniza a água, né? Porque ele vem de um ambiente alcalino, tá? E a mesma coisa que eu falo das conchas moídas também serve para a Zanzibar e também a Zanzibar e o coral. Eles alcalinizam a água. Três coisas interessantes. Os mibunas são peixes das rochas, então eles vão ficar mais perto das rochas, né? E isso pode ser um problema se houver coral marinho ou Zanzibar, porque eles vão se intocar ao se sentir perseguido. E isso você já pode ter visto pessoas falando que eu tenho aulonocaras e rápidos e no meu aquário nunca aconteceu, mas acontece com o mibuna, o iniciante. Ele não vai começar comprando um peixe de 70, 80 ou as variações aí que tem agora de aulonocaras importadas um pouco mais caro, ou de rápidos, porque eles não são peixes das rochas. Então com eles a incidência é mínima, mas com os mibunas é muito grande de peixe morrer entalado. Eu costumo dizer que peixe não dá ré, né? Peixe não dá ré, ele vai para frente, para trás ele não tem força. Por quê? Porque as nadadeiras direita e esquerda ficam presas, ele não consegue forçar o recuo, então ele acaba morrendo entalado lá, tá certo? Então não é recomendado aí. Aí você fala, tem um aquário de rápidos, de aulonocara, quero colocar Zanzibar e tal, coral marinho. Você praticamente não terá problema. Porém, a aulonocara gosta de areia. Ela gosta de areia, ela gosta de fuçar no substrato, parece que está comendo o dia todo, fuçando, mexendo, joga daqui, joga de lá. Então se você coloca muita pedra, você está tirando um pouco da liberdade e o comportamento natural das suas aulonocaras, correto? Então não é interessante. Outra coisa também, rochas. Aí você vai, soca um monte de rocha, um monte de toca no aquário. Não, esse ciclide africano gosta de toca, quem gosta de toca é mibuna. Aulonocara e rápis não. Aulonocara gosta de substrato e rápis gosta de aquário alto. Por quê? Porque ele quer nadar livremente no aquário. Ele quer ir voltar. Se você vê o Christ, ele vai e volta em 2 metros 3, 4 vezes aí, ó, num curto espaço de tempo aí, ó, lá vem ele de novo. Por quê? Porque o rapilocromídeo, ele quer nadar. Aí você enfia um monte de rocha dentro do aquário, o peixe não vai ter o comportamento natural dele, vai ter o desenvolvimento comprometido, então não é legal, não é legal. Então você tem que ver a fauna que você tem que ver os peixes que você quer ter dentro desse ambiente. Então você vai trabalhar dentro dessa perspectiva, tá? Então você sabe, aulonocara gosta de substrato, então você tem que ter uma área livre de areia para ele, né? Livre para ele fuçar, para ele mover de um lado para o outro, fazer um ninho para acasalamento e tal. Os mibunas gostam de rochas, porém Zanzibar e coral morto pode ser letal para eles, porque eles ficam entalados, porque eles são perseguidos por outros peixes, eles também têm dominância, eles perseguem, e na hora de fuga, ele vê um buraquinho, ele vai entrar e ele não vai conseguir voltar, né? Então ele vai ser predado, né, covardemente, ou ele vai ficar preso e vai morrer também. Então de uma forma ou de outra a letalidade vai existir, tá? Então não são recomendados. E outra coisa, gente,
O aquarista de ciclídeo africano tem que aprender uma coisa: o peixe tem memória genética. Memória genética, herdada pelos pais. Então o que que acontece? Mesmo que o seu peixe veio de piscicultura, você não precisa ensinar para ele reproduzir, ele vai saber reproduzir. Ele vai saber o que é um esconderijo, ele vai cavar no substrato, ele vai interagir com o hardscape. Então não precisa ensinar. Então ele tem uma memória genética. Por mais que ele foi criado em cativeiro, ele sabe, tá? Então a gente deve preservar isso, tá bom? Então evite Zanzibar, coral morto, por quê? Não alcaliniza a água. Sim, mas também satura. Para voltar a ter a função de alcalinizar, você tem que quebrar a pedra. Por quê? Porque vai revelar partes que não estão cicatrizadas, calcificadas. Então não vejo vantagem, né? Tá certo? Então, pessoal, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo. Meus vídeos tá ficando longo, mas tem muita informação aí para vocês. Dicas para outros vídeos, chama lá no Instagram ou deixa comentário, tá bom? Segue a gente aí, Instagram, o YouTube, e a gente vai conversando e aumentando o nosso conhecimento aí no nosso hobby que a gente tanto almeja e gosta, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Fui!